Estamos ao vivo. Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Status Bem Casados. Isso E aí, gente. tema de hoje, amorzão? Como anda a sua comunicação no seu relacionamento? E aí? Gente, Como comunicação. Comunicação é um problema, na verdade, comunicação é a solução, né? A falta de comunicação é um problema sério que tem assolado os casais. Um gente, fala A, o outro entende B. É isso aí. E falando em comunicação, gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Vocês estão vendo bem? Respondam aí pra nós, por favor, para que nós possamos... Comunicação zero? Tá ruim? Não tá ouvindo? Não. Ouvir? A nossa ou a do casamento? Meu Deus. Depois esclarece. Vocês estão ouvindo a gente? Agora eu fiquei preocupado se não é a gente que tá comunicação zero ou se é o Thiago. Gente. Sim, tá tudo beleza? Ótimo. Show de bola, gente. Obrigada. Obrigado, vamos lá. Gente, comunicação realmente ela tem chegado assim de uma forma, né? Os casais eles têm enfrentado um problema sério de comunicação e isso reflete em todos os pilares, em todas as áreas do casamento. Porque se não tem comunicação, não dá para resolver problema financeiro, não dá para resolver o problema de intimidade, não dá para resolver o problema de criação dos filhos, porque não tem diálogo, não tem conversa. Como é que vai avançar, né, amor, para poder resolver as outras questões do relacionamento, né, os outros conflitos que aparecem no relacionamento? E para ter uma comunicação efetiva, antes da gente começar na parte pontual aqui dos tópicos que nós separamos, é fundamental a importância, gente, que você esteja presente no local. Você esteja presente nessa conversa, você esteja presente de fato quando estiver disposto a criar um vínculo de comunicação, né? Então, eu quero conversar com a Thaís, eu preciso estar ali, presente, para que isso aconteça. Então, assim, a vontade, um dos primeiros pilares para que isso aconteça é a vontade de ambas as partes. Sem vontade, a gente não consegue fazer nada nessa vida. A gente não consegue acessar um canal de comunicação, a gente não consegue acessar uma pessoa, a gente não consegue conversar, a gente não consegue fazer nada. Então, um princípio básico e preliminar aí é a vontade de ambos para conversar. Então, vamos tentar identificar o tempo certo para isso, beleza? Agora, falando isso, vamos começar nos tópicos. Então a gente vai começar bem básico nos tópicos para vocês entenderem primeiro os elementos de uma comunicação e a gente vai aprofundando conforme for desenrolando a live aí, tá bom? Não adianta só a gente falar que a comunicação tá ruim. Então assim, se a comunicação tá ruim, a gente vai precisar assim, aprofundar no assunto para que vocês primeiro entendam o que é comunicação, para depois vocês entenderem o porquê que a comunicação aí de vocês não está funcionando, certo? Então a gente começa aqui trazendo para vocês um conceito de comunicação, que a comunicação é essa troca de informação, né? A comunicação é um elemento básico da natureza humana, né? As pessoas se comunicam, né? Desde sempre. Então existe ali uma informação que é transmitida nesse processo de comunicação e a gente vai falar sobre os principais elementos que fazem parte deste processo de comunicação. Só antes da gente começar, a Franciele perguntou, olha, como ter a atenção do marido que já está fora de casa? Então, Franciele, a gente acabou de começar sobre esse tema e eu acho que ele é de fundamental importância para você. Por quê? Se o seu marido ele já está fora de casa, mais do que nunca você precisa criar um canal de comunicação com ele. Para quê? Para começar a criar intimidade novamente, para começar a ter acesso a ele, para começar a ter sincronia, porque em muitos casais o que acontece? Quando o marido sai ou a mulher sai de casa, geralmente é o marido que sai de casa, o casal só quando conversa ou quando conversa, só querem brigar, só querem ter razão, só querem sair de conflito, só querem ficar um alfinetando o outro. Né? E isso não é comunicação efetiva, entende? Isso é só apontamento, isso é só acusação, então não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente vai, ao final da nossa live, acompanha a gente até o final, que você vai entender os princípios da comunicação. E sabendo que de fato é uma comunicação efetiva, talvez você consiga entender e criar um canal de comunicação com ele, para que de maneira tranquila e calma e paulatina, você consiga fazer ele voltar, tá certo? Então,
primeiro de tudo, vamos lá entender quais são os elementos da comunicação. Então, quais são os elementos da comunicação? Primeiro elemento, o emissor. Quem que é o emissor? É aquele que está passando a informação. É aquele que tem a intenção de falar algo, comunicar algo e passar uma informação. Nós, nesse momento, nós somos os emissores de vocês, porque a gente está aqui passando uma informação, um conhecimento para vocês, tá certo? O receptor, por sua vez, é aquele que recebe a mensagem. Então, o emissor, ele manda a mensagem, ele comunica a mensagem, e o receptor, ele recebe a mensagem. E aí nós temos também a mensagem. Que é o conteúdo que nós estamos passando para vocês, que é a informação. Então, assim, os emissores estão falando com os receptores através de uma mensagem. Caramba, Gabriel, isso é básico, mas muita gente não conhece, acredita? Muita gente não consegue entender isso. E aí, a mensagem ela precisa ser recebida pelo receptor e ela precisa ser decodificada, que é a decodificação, que é um outro elemento principal da comunicação. Interpretada, né? Então a gente tem que se preocupar com o quê? Como nós somos emissores, eu tenho que me preocupar que a minha mensagem chegue até você e você tenha entendido aquilo que eu falei, você consiga decodificar, interpretar aquilo que eu estou falando. Porque tem pessoas que conseguem conversar, estão aqui conversando, só que uma não consegue entender o que a outra está falando. Entende? Então assim, vocês falam assim, caramba, eu tô falando tal coisa, aí fica, já viram discussão? Que a pessoa fica, por que isso? Eu sei, não, mas você faz isso. Aí um fica atacando o outro e ninguém consegue entender o que o outro quer, porque não há uma interpretação, não há uma mensagem produtiva sendo encaminhada. Deixa eu só falar uma coisa. Ô Gisele, no final, a gente responde a sua mensagem, só pra não sair muito do tema da live, tá? Eu já vi a mensagem que você mandou antes e vi essa daí, li também. A gente responde no final, tá? Que é o namoro à distância e essa questão da falta de postura do namorado. Sim. Então segura aí no finalzinho, a hora que a gente fechar a live aqui nos 20 minutos, eu respondo sua mensagem, tá bom? Prometido, a gente responde. É verdade. Respondo sua pergunta, verdade. Perdão. Beleza, fechou. Então vamos lá. Então a gente tem que ter essa consciência do quê? Que a mensagem ela precisa ser interpretada. Ela precisa ser entendida, gente. Não é porque eu estou jogando palavras ao vento aqui que a pessoa do outro lado está... Vocês já frequentaram a escola, alguma aula, quem fez faculdade, que o professor está falando e você não está entendendo absolutamente nada? Eu já passei por isso. Eu fiz engenharia na Faculdade Federal aqui de São Paulo e aí eu estava na aula assim, gente, de verdade. O professor ele começou a falar, ele falou assim 1h30 sem parar, que eram dois tempos de 45 minutos. Eu não entendi nada do que ele falou. Isso é comunicação? Não é. E uma coisa que é importante é que a responsabilidade desta mensagem chegar até o destino final e ser completamente bem entendida, essa responsabilidade é do emissor. Então, se você está falando, né, e a pessoa não está entendendo aí na sua casa, se você tem falado e seu marido não tem te entendido, se o seu marido tem falado e você não tem entendido, saibam que o problema sempre é, a responsabilidade sempre é do emissor, é quem está passando a mensagem. Então isso precisa ser muito bem alinhado aí na casa de vocês. Vocês precisam entender, né, de que forma que vocês vão passar essa mensagem para que ela chegue até o destino final e seja interpretada e seja entendida da maneira correta. É isso aí. E para isso existem algumas formas da gente se comunicar, né? Não é só o falar por falar, existem formas. Então existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Você quer falar sobre a linguagem verbal, meu amor? Sim. Então fala. Gente, a linguagem verbal, tá? Ela envolve tanto a escrita quanto a parte oral, tá? É a utilização ali realmente da linguagem, é a forma mais primativa ali que a gente tem, a forma primitiva, mais... primitiva que a gente tem. Eu sou boa pra inventar palavras, viu, gente? É a forma mais natural que a gente tem ali de se comunicar, tá bom? Então, tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita, elas fazem parte dessa forma de comunicação verbal, tá? Então a forma que você fala, a forma que você escreve, né? Mandou uma mensagem, tudo isso
faz parte da comunicação verbal. Mas também existe a comunicação não verbal. E aí as pessoas, elas desprezam, até por falta de conhecimento, essa segunda forma, essa segunda maneira de se expressar, essa segunda maneira de você se comunicar. E ela acaba, às vezes, ajudando e às vezes acaba atrapalhando, né, amor? Dependendo de como é utilizada. Exatamente. E o que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal são gestos, são expressões faciais. É aquela virada de olho quando aquela a pessoa virada começa de olho, a falar. aquela postura corporal. Tudo isso, contato visual, tom de voz, o tom de voz que eu falo com vocês ou o tom de voz que eu falo com vocês. Tudo isso são linguagens não verbais. E aí, gesticulação, né? Então elas você faz vêm, aqui, ó, manda... Elas vêm para complementar a linguagem verbal. Porque quando a gente está falando e a gente complementa, igual eu tô fazendo aqui, ó, a gente complementa com gestos, a gente faz a nossa comunicação se tornar mais efetiva. E a linguagem não verbal, gente, ela é universal. Percebam você, em qualquer lugar do mundo, se eu chegar e fizer assim, ó, é uma cara de espanto. Tamanho o poder da linguagem verbal, porque ela é universal. Em qualquer lugar do planeta, você chegar num lugar e fizer assim, ó, todo mundo vai saber que você está espantado com alguma coisa. Sim. E aí, quando você complementa ela com a linguagem verbal, a sua comunicação fica muito mais efetiva. Porém, algumas linguagens não verbais, elas podem também ser ruídos na comunicação, elas podem travar a comunicação. Eu não sei se isso já aconteceu aí no casamento de vocês, você chegar com uma demanda de comunicação, então você chega ali para o seu cônjuge e você fala, olha, nós precisamos conversar sobre o que você fez ontem, nós precisamos conversar sobre o problema que nós tivemos ontem, ou tivemos hoje de manhã. Aí a pessoa já faz assim, mano, tipo, já abaixa a cabeça, já vira o olho para cima, isso já trava a comunicação. Então, às vezes, assim, cruza o braço, bom. Fala então. Fala, e aí? E aí, dependendo de alguma forma que você se comunique com essa linguagem não verbal, você pode também travar. Então, ela pode complementar, tornando a sua linguagem mais eficiente, se você usar bem essa ferramenta, essa maneira de se expressar, ou você também pode travar a comunicação naquele momento. E isso é muito ruim. E aí a gente vê aqui algumas mensagens, né, algumas participações que nós tivemos aqui na live, das pessoas falando, olha, em casa não tem comunicação, né? Em casa eu falo, um fala, o outro ouve, o outro não entende. Então, o que pode estar acontecendo, gente? Será que o emissor está passando a mensagem correta, da forma correta, escolhendo bem as palavras? Será que a mensagem está sendo bem planejada antes de ser enviada? Será que o receptor está ouvindo? Né? Porque tem gente que não quer ouvir. E aí você precisa de pelo menos 3 elementos para poder ter uma comunicação. Alguém que emita a mensagem, alguém que receba e a própria mensagem que transita nesses 2 elementos. E aí, se você não tem esses elementos, você tem um monólogo, né? Se você tem uma mulher que fala muito e o marido só ouve, é um monólogo, não é uma... ali você não tem uma troca, tá? Então é perigoso, isso são coisas realmente que a gente precisa refletir para ajustar aí a comunicação de vocês. E aí... Aí a gente vai para comunicação no casamento efetivamente. Passa rápido o tempo, né? Passa rápido demais. Rápido. Comunicação efetiva no casamento, que é informações básicas. O que são? Perdão. Informações básicas. Gente, a gente sempre fala isso. O óbvio precisa ser dito. Por exemplo, a Thaís não gosta que eu deixe a toalha em cima da cama. Molhada, né? Pós-banho. É só um exemplo. Aí ela chega e fala assim, amor, não é legal deixar a toalha em cima da cama porque ela pode molhar o edredom e aí vai ficar aquele cheiro meio estranho de cachorro molhado, sabe? Aí, é mesmo, amor, caramba, não tinha pensado nisso, obrigado. Você vai lá e assim, poxa, ele não pensou nisso? Ele não pensou que poderia... Às vezes não, gente. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Tem que verbalizar, a gente fala muito sobre isso, as pessoas elas não verbalizam, elas querem que o outro tenha uma bola de cristal, ela quer que o outro tenha um processo de adivinhação, então ela não fala, por exemplo, coisas do dia a dia, ela não fala, por exemplo, que alguém tem que passar para comprar o pão antes de chegar em casa, ela não fala que... olha, você poderia me ajudar aqui na cozinha? Não, ela quer que o esposo, ele... imagine
que ela quer ajuda, porque é óbvio que a cozinha tem um monte de coisa pra fazer e fazer uma pessoa sozinha é uma coisa, se fizer em duas vai mais rápido. Então ela quer que ele adivinhe, que ele tem essa sensibilidade. Mas pra que ficar testando o sistema, gente? Fala, meu amor, poderia me ajudar? Meu amor, a gente pode combinar que todo dia você me ajuda? Eu esquento a comida e você coloca a mesa? Verbalize, né? Fale o básico. Como o Gabriel falou, o óbvio também precisa ser dito. Às vezes as pessoas... eu vou dar até um exemplo da nossa comunicação, né, vida? A gente esses dias a gente tá gravando alguns vídeos com uma novidade que em breve a gente traz aí pra vocês. Mas a gente gravando e aí eu me preparei toda para que no dia seguinte, né, nós dois nos preparamos pra gente estar na gravação. Só que na minha cabeça, eu imaginei que quem ia levar as crianças pra escola seria o Gabriel, pra eu poder organizar algumas coisas aqui em casa antes de começar as gravações. Só que eu não avisei. Aí no dia seguinte, deu hora de levar as crianças pra escola, eu falei, e aí, você não vai? Ele, ué, mas todo dia você que leva? Eu falei, não, mas você que vai levar hoje. Ele falou, mas quem falou? Eu falei, eu. Não falei? Ele falou, não falou. Ele falou, então não tinha como adivinhar. Aí é verdade. Eu falei, então você pode levar? Ele, posso, né? Mas se você me avisasse antes era melhor. Então, assim, falta de comunicação nas coisas corriqueiras do dia a dia. Na minha cabeça, tava tudo certo, mas eu só esqueci de combinar com quem ia fazer a missão. Eu só esqueci de verbalizar. E isso é mais comum do que parece, gente, entende? Então, quando a gente começa a ter esses entendimentos, às vezes, ele não liga pra mim, ele não me dá atenção. Aí, será que ele não te dá atenção mesmo? Ou será que você ainda não verbalizou pra ele, amor, eu tô sentindo que você não tá me dando atenção. A gente pode ter um tempo juntos? A gente pode fazer alguma coisa juntos? Aí você pode vir aqui pra gente ter um tempo só nosso? E falar, gente, não custa nada, não gasta dinheiro falar. Não gasta Quer ver um dinheiro. exemplo, amor, também? Quarta-feira, né? Depois de amanhã, é Dia dos Namorados. E aí o que acontece? As pessoas criam uma expectativa, elas vão alimentando algo dentro do seu coração, de falar assim, olha, espero que esse ano ele lembre. Espero que ele lembre a data. Espero que ele me traga um presente, pelo menos um bombom. Eu espero. E aí fica só pensando, alimentando isso no seu coração. Não fala pra pessoa. Vai chegar quarta-feira à noite, o que vai acontecer? Nada. Chega lá, marido lá, todo suado do serviço, né? Cansado. Com fome, querendo que a comida esteja pronta na mesa. E aí a mulher se decepciona, porque além de tudo, ela criou aquela expectativa tão grande dentro do coração dela, que a hora que aquilo não acontece, ela se frustra de um tamanho muito grande, né? Ela tem uma queda de um tamanho muito grande. Talvez se ela pudesse ter falado, olha amor, quarta-feira, hein? Eu sou boa em assessorar o Gabriel, né, vida? Muito. Eu falo pra ele, amor, olha só, hein? Dia dos Namorados tá chegando e outra, daqui um mês e pouco aí tem meu aniversário também. Eu já vou avisando ele, pra ele lembrando. Por quê? Porque ele esquece, é ruim com data. E não adianta que por mais que eu fale, não vai ser uma coisa natural dele. Então, ou eu vou me frustrar, ou eu já vou assessorando como uma boa secretária. Olha que maravilha, né, amor? Você comprou meu presente já? Já tá na mão. Na mão não, tá guardado, né? Olha, hein, gente, depois eu volto pra contar pra vocês, hein? Gente, e aí a gente fala de resolução de conflitos. Então, como que a gente resolve conflitos? Primeira coisa, a gente não recomenda que vocês resolvam o conflito de vocês por WhatsApp, por aplicativo. Por quê? Por mensagem. A mensagem por tudo, né, escrita às vezes é fria. Então tomem cuidado do modo que vocês falam. Porque às vezes eu falo assim pra Thaís, escrevendo. Eu falo assim, amor, por que você levou o meu tênis embora? Eu tava precisando dele. Ponto. E aí ela lendo a mensagem, ela pode interpretar assim, lendo a mensagem no WhatsApp. Por que você levou o meu tênis embora daqui? Aí ela fica chateada. Só que eu não falei desse jeito. Eu só perguntei. E ela entendeu errado, porque ela errou. Às vezes ela ficou triste por ter errado, por ter levado sem querer. Então vocês entendem que a linguagem, às vezes por WhatsApp, ficar discutindo por WhatsApp não é saudável? Nada como olho no olho, tirar um tempo, ter um tempo ideal para isso, sentar, olho no olho, ter paciência para ouvir, ter calma para falar. E com certeza, com isso que nós passamos para vocês aqui agora, vocês conseguem ter uma linguagem já muito efetiva, uma comunicação muito efetiva no casamento de vocês. Seja para resolver conflitos, seja para acertar o dia a dia de vocês, seja para
para ter um papo, de um momento de vocês dois ali de carinho, de intimidade, qualquer coisa. Se vocês utilizarem isso aqui que nós passamos para vocês, já vai ser de grande valia. O assunto é grande, viu, gente? Não dá para esgotar ele na live de hoje, mas a gente vai voltar para falar sobre vilões da comunicação, coisas na comunicação, ruídos da comunicação que atrapalham. A gente vai marcar uma outra live para falar sobre isso e algumas outras questões relacionadas a isso. Mas uma coisa é certa, a comunicação, ela afeta todas as áreas do seu casamento. A comunicação, ela pode ser ali algo que vem para solucionar, né, os demais pilares ali do seu casamento, ou ela pode vir para complicar se ela tiver defasada, ou se ela tiver não eficiente, né, se ela não tiver eficiente. Tá bom? Então a gente volta a falar depois mais um pouquinho sobre comunicação em outra oportunidade. Espero que vocês usem esse material para melhorar as coisas aí na casa de vocês, tá bom? E vamos responder a dúvida da Gisele, Vamos responder né? a dúvida da Gisele, assim como prometido. O que fazer quando o namorado tem... Tem mais uma coisa, ela perguntou antes, ela falou que namorar à distância também. Ela falou sobre a distância, que é difícil. Namorar à distância. Então vamos lá, namorar à distância, a gente nunca recomenda que seja um tempo muito prolongado, né? Às vezes o namorado vai morar num outro país e aí vocês querem nutrir essa relação à distância. É muito complicado, gente. A gente não recomenda que vocês façam isso. Ou um vai para o lado do outro, ou então, realmente, se é um namoro ainda, que vocês... Sei lá. Vocês têm que refletir muito, entendeu? Sobre isso. Porque o namoro, ele é uma fase de experiência, é uma fase de conhecimento. Então, assim, as vidas não estão se conectando naquele momento. Talvez não seja o momento de vocês estarem namorando. Talvez não seja o momento de vocês estarem juntos, entendeu? Porque um relacionamento à distância não é saudável. A gente sempre fala que o relacionamento à distância, ele tem que ser por um prazo determinado. Então, vamos supor, né? Vamos falar no contexto geral aqui, até mesmo de casamento. Às vezes o marido tem que fazer uma viagem ali de negócios, né? Então ele vai ficar ali um período fora de casa, porque ele precisa fazer um estágio, ele precisa fazer um curso, alguma coisa nesse sentido. Ok, é distância, é complexo, é difícil, vai trazer desafios, mas tem um prazo para terminar, né? Ou então a esposa vai fazer ali uma viagem de serviço, vai fazer um intercâmbio, alguma coisa, mas tem um prazo para terminar. Agora, né, se essa distância, um mora numa cidade, outra mora na outra, não tem, né, amor, não tem perspectiva de acabar isso, é muito difícil, é muito complicado. Até mesmo quando é casado, a gente orienta que a família se mude. Então, o marido tá trabalhando em outro estado, vai a família inteira para outro estado. Mas tem a escola das crianças tal. É mais saudável, confia. É mais saudável que vá toda a estrutura para lá, para que a família permaneça junto. E no caso de namoro, como o Gabriel falou, Gisele, você tem que refletir bem se realmente isso vale a pena ou não, porque realmente é complicado e é difícil, né? Ainda mais porque depois você complementa dizendo da falta de postura do namorado, né? Porque tem um monte de gente em redes sociais, né? Troca mensagens, fotos sensuais. Então, se já é uma pessoa que não tem postura definida de alguém comprometido e ainda tá longe de você, certamente isso deve estar te gerando insegurança, deve estar te trazendo problemas. E é namoro, você tá com a faca e o queijo na mão, querida. É o seguinte, é teste, é experiência. Namoro foi feito para terminar, ou termina em casamento ou termina em livramento. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm o hábito de valorizar mais o namoro do que o casamento. Hoje em dia a gente vê o pessoal falando sobre namoro. Mas eu vou terminar, mas eu vou sofrer, ele vai sofrer também. E as famílias. É engraçado, pensei no namoro. Aí, no casamento, as pessoas nem pensam em separar. Não tô nem aí pra ele, eu quero que ele vá pra lá, e ela vai pra lá também. E é muito engraçado isso, como as pessoas hoje em dia valorizam mais o namoro do que o casamento. Então, assim, o namoro, ele tem relevância, pouquíssima relevância na nossa vida. Entendeu? E serve de experiência, serve pra gente conhecer a outra pessoa, faz a gente mais conhecer aquela pessoa com quem a gente quer viver o resto da vida. Então, assim, já é um bom indício pra você de que, assim, já tá trabalhando longe, não faz questão de você estar junto com ele. Ele tem um monte de amiga e a amizade entre homem e mulher não existe, gente, tá bom? A gente sempre pauta isso aqui. É minha amiga, recomendado, eu dou carona, não, mas é minha melhor amiga. Pode parar com isso que uma hora vai dar problema, tá bom? Então, assim, já são alguns indícios. A gente não quer influenciar você a nada. Você é maior de idade, já é adulta. Só que, assim, isso são conselhos de coisas que nós vivemos e já presenciamos
casais que tiveram problemas nesse sentido, tá certo? Muitos casais casam, assim, ó, vivendo esse namoro, às vezes, conturbado. Aí a pessoa insiste e casa. E a hora que casa, passando anos, vem desembocar aqui de novo, falando, olha, pelo amor de Deus, meu casamento, meu marido, ele não dá atenção pra mim, tem um monte de gente... Tá bom, como que ele era no namoro? Ah, então no namoro ele já era assim. Então foi o pacote que você comprou. Não adianta depois chorar lá na frente. Às vezes é melhor chorar agora do que chorar depois. Porque depois que casa é pra fechar o olho e fazer dar certo. Aí não tem mais reclamação, não tem mais devolução. Não deveria existir a devolução, né? Porque a gente tem que fazer dar certo. Quem erra no recrutamento paga muito caro no treinamento. Você tá na fase de recrutamento. Então assim, ó, não é hora de errar. Não deu certo? Por fora, tá bom? Gente, é isso, é só uma recomendação. É isso, pensem direitinho aí antes de casar, porque o negócio é sério, tá bom? E nós nos vemos amanhã, né, vida? Amanhã, 21h30, a gente se vê, gente. É isso, semana começando e muita coisa ainda pra acontecer. A gente se vê, um beijo em todos. Um beijo, gente, até mais, Valeu. Tchau, tchau.